Primeiro, meus amigos, nós estamos tratando da reforma tributária do consumo. Então, são tributos que incidem sobre o consumo. ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. Esses tributos estão sendo substituídos por outros três: o IBS, estadual e municipal, a CBS da União e o Imposto Seletivo da União. A ideia é substituir por três com simplificação, unificação da legislação, acabar com todos aqueles problemas de interpretação entre estados, entre municípios, entre a União, em relação aos tributos sobre consumo. Então, essa é a primeira advertência, Bruno, que não estamos tratando aqui de impostos sobre a renda, né? Imposto de renda e contribuição social está fora, nem de impostos sobre a folha de pagamentos, né? As contribuições sobre a folha de pagamentos. Estamos tratando somente do consumo, né? Dito isso, o que acontece? A partir de agora, esses três impostos, especialmente os dois, IBS e CBS, o nosso chamado IVA-DU, eles decidirão sobre quaisquer operações realizadas no país com intuito econômico. Entre elas, obviamente, aquelas operações relacionadas a bens imóveis, né? Lá na mudança da Constituição, que foi no final do ano passado, em que trouxe o novo modelo tributário do ponto de vista constitucional, já foi definido que as operações com bens imóveis são objeto de um regime específico. E como é que isso seria disciplinado? Seria disciplinado por meio da lei complementar, né, que tratará da tributação do IBS-CBS, que atualmente está em discussão no Congresso Nacional. Para o setor da construção, para as operações com bens imóveis, o que é que nos importa aqui, em linhas bem gerais, em 2 minutos aqui agora, Bruno, né? Nós temos a incidência do IBS-CBS sobre operações com bens imóveis, inclusive a incorporação e loteamento, que os únicos impostos sobre o consumo que incidiam, os tributos sobre o consumo, eram a PIS e o COFINS, não tinha incidência ICMS e ISS, muito menos de IPI. Então, agora elas entrarão dentro do sistema de unificação desses tributos que levarão aos dois, estaduais, municipais e federal, né? Só que para o setor da construção, especialmente para o setor imobiliário, vamos falar assim, setor de incorporação e loteamento, há algumas regras específicas. Como eu disse, está dentro do regime específico. Uma delas é a possibilidade da redução da alíquota base que for definida para o IBS-CBS em 40%, é o que está lá hoje, né? E também a adoção de redutores, né? Redutores de base de cálculo. Então, sobre a alíquota eu tenho uma redução de 40% e sobre a base de cálculo eu tenho 2 redutores. Um redutor é chamado redutor de ajuste. O que é o redutor de ajuste? O redutor de ajuste é o valor correspondente ao terreno que eu comprei, ao imóvel que eu comprei para a realização da incorporação ou do loteamento, né? Desde que esse imóvel não tenha sido objeto de incidência do IBS-CBS. Ou seja, se eu comprei de uma pessoa jurídica, ele vai me vender com o tributo, eu vou aproveitar o crédito, tudo ok. Quando eu compro de uma pessoa física, não há incidência do tributo, então há a previsão desse redutor de ajuste, que é o correspondente ao imóvel onde vai ser feita a incorporação ao loteamento, mais alguns acessórios, como ITBI dessa operação, outorga onerosa, contrapartidas exigidas pelo poder público e por aí vai. E a segunda questão, né, o segundo redutor é o chamado redutor de ajuste, redutor social, que é um redutor linear para qualquer tipo de venda de imóveis, quando no caso de imóveis residenciais, tá, meus amigos? Na venda do imóvel residencial incorporado é de R$100 mil o redutor de ajuste, na venda de um lote residencial é de R$30 mil esse ajuste. Por que isso é importante? Né? Só para terminar mesmo, Bruno, essa primeira parte aqui. Porque nós estamos saindo, acho que o Fabrício e o Zé Carlos podem falar isso depois, do impacto nas empresas. Nós estamos partindo para uma mudança cultural muito grande em relação às construtoras. A gente está falando aí de uma mudança de uma tributação majoritariamente sobre o faturamento, RET, né, o próprio pagamento do PIS e COFINS, que é sobre faturamento, 365, e por aí vai. São poucas as construtoras incorporadoras que fazem a tributação pelo lucro real, né? E partindo para uma tributação com base na chamada não cumulatividade, que é aquela situação em que você, sobre o valor do imposto que é devido na sua operação da venda do imóvel, por exemplo, você deduz como créditos todos os tributos que foram pagos na aquisição de bens e serviços utilizados no seu processo produtivo, na sua atividade empresarial. Então, eu acho que isso é muito importante, que todo mundo a discussão parta dessa premissa de que haverá uma mudança cultural muito grande e que isso impactará fortemente no dia a dia das empresas. Porque, afinal de contas, você se preocupando em aproveitar créditos, você vai se preocupar com o seu processo produtivo e sua aplicação de tecnologias na produção como um todo, e com isso
você racionalizará a sua tributação aí para frente.